Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Pelo menos aqui tá de noite, né? Eu tô protelando muito a compartilhar mais uma palavra com vocês, porque minha rotina tá meio corrida. E ao invés de eu atender o chamado do Senhor, eu venho procrastinando nisso. Falando com um sorriso no rosto, mas com o coração partido. E o Senhor vem compartilhando comigo sobre permanecer nele. Sobre permanecer nele, né? E ele tem falado comigo sobre várias coisas, várias coisas. Vou compartilhar com vocês. Sobre as mulheres que a gente pode ser. Eu tô lendo o devocional Mulheres Enraizadas. Então tem algo parecido, né? Não sou. Não leio certinho, não. Vou ser sincera. Eu demoro mais e às vezes eu leio mais o capítulo da Bíblia mesmo. E às vezes eu não consigo acompanhar os dois. Mas eu tô tentando. O Senhor tem falado comigo sobre quem nós devemos ser nele. E eu fui muito confrontada quando eu estava lendo sobre a mulher oliveira e a mulher videira e a mulher figueira. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu peço que o Senhor transforme cada uma de vocês ou cada um de vocês. Eu acho que é mais voltado para as meninas o meu conteúdo, mas conteúdo entre aspas, né? Que eu não. É mais voltado para meninas. Então, que vocês se tornem meninas como essas árvores, mulheres como essas árvores. E eu tava lendo aqui sobre essa passagem que tá lá em Juízes 9. Não lendo, né? Eu tava vendo o devocional. E tem certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja o nosso rei. E ela negou, ela não quis ser o rei deles. Por quê? Porque ela tem um fruto muito precioso e muito, como é que eu posso dizer? Acessível. Ela é uma árvore baixa, então todo mundo consegue pegar dos frutos dela. As crianças, os adultos, os adolescentes, todo mundo consegue acessar. E se ela se tornasse o rei, a rainha, né, no caso, de todas as árvores, ela teria que ser somente uma árvore alta. Ela se tornaria uma árvore alta que não seria mais acessível, que não teria os frutos doces. Ela perderia a sua identidade. E não é isso que a gente quer. A gente não quer ser uma árvore que perde a identidade. Nós não queremos ser meninas cristãs que perdem a identidade em Cristo. Mas nós queremos permanecer com aquilo que o Senhor nos formou, entendeu? Eu não sei se vai dar pra entender muito bem. Eu tô correndo de novo. Assim como eu tava antes de gravar esse vídeo. E assim como eu tava nos últimos meses. Mas eu creio que o Senhor tem algo para falar, que o Senhor tem algo para fazer. E mesmo eu não entendendo o que, e mesmo eu não entendendo o porquê, e mesmo eu não entendendo o porquê comigo, mesmo eu não entendendo às vezes um monte de coisa, eu sei que Ele quer me usar aqui nesse papo simples, nessa gravação sem tripé, tô segurando com a minha mão, mas de forma acessível. E é isso. Vou ler aqui mais ou menos. É, Vou orar, né? Porque faz tempo que eu não oro nos vídeos, eu acho. Não sei, não lembro. Ai, Senhor Jesus, por favor, Pai, esteja conosco. Esteja, Senhor, nesse vídeo. Senhor, esteja, Pai, com as pessoas que estão assistindo, Senhor. Não sei se vão ser muitas, não sei se vão ser poucas. Mas eu sei, Senhor, que vão ser as pessoas que o Senhor escolheu. Pai, eu venho te pedir, Pai, para que as pessoas não se distraiam com as coisas ao redor, ou com o que eu tô falando, com os erros que eu tenho, Senhor, ou com os erros na minha fala. Eu venho te pedir, Pai, para que cada um tenha misericórdia, Senhor, e para que nós contemplemos o teu amor, o teu olhar, Senhor, porque nós sabemos que somente em ti nós podemos ser transformados e viver algo novo, novo de novo, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Nós chamamos, Pai, queremos declarar que não é apenas uma canção, que não é apenas um vídeo,
que não é só uma emoção, Senhor, que nós não vamos ser guiados por emoções, mas que nós seremos direcionados pelo Espírito Santo para contemplar a tua face, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Cristo, amém, né? Às vezes tem mania de falar com sotaque paulista, mas eu não sou paulista. Enfim, eu vou ler aqui, e aí quando eu pensar em comentar algo, aí eu comento, tá? Porque eu não quero me perder muito. Não sei se tem problema eu ler, mas não é tudo, é só um dia só. Tá. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja o nosso rei. Juízes 9:8. Às vezes nas escrituras, na Bíblia, a gente é muito comparado com árvore. Porque a gente tem raízes, sabe? Igual, eu não sei exatamente por quê, mas eu sei que a gente é muito comparado a árvores. E o que está em Juízes 9, 7, 15 menciona 4 espécies de árvores: a oliveira, a figueira, a videira e o espinheiro. Beleza? Beleza. Vamos trazer uma base histórica. Gideão tinha morrido e Abimeleque, seu filho bastardo, se ofereceu para ser o rei no lugar dele. Ele estava querendo ser rei no lugar. Aí ele falou com o povo: eu tô aqui, eu sou um concorrente ao rei. E ele foi aceito pelo povo, mas ele não queria concorrência. Ele não acreditava que. Não, esse não era o chamado dele. Então, como ele sabia que tinha outros mais capazes que ele não queria concorrência. Ele matou os irmãos legítimos, porque ele era bastardo. Ele sabia que esse não era um direito dele, de acordo com com a cultura da época, de que deveria ser primeiro o primogênito, né? Depois os filhos legítimos, caso o primogênito tenha morrido, né? Aí, depois do primogênito seriam os filhos legítimos, que teriam direito ao trono. E depois, caso não tenha filho legítimo, seria o bastardo, que bastardo quer dizer que não foi filho dele com a esposa principal, algo assim, que não foi filho dele do casamento, que não foi filho dele do jeito certo, algo assim desse tipo. Pesquisem depois, por favor, e mandem aqui nos comentários para me ajudar. Valeu. E aí apenas o mais novo sobreviveu, o legítimo, apenas o mais novo sobreviveu porque ele fugiu. E ele contou essa parábola aqui, né, que eu vou falar mais ou menos, para alertar o povo de Siquém sobre o que aconteceria se eles escolhessem Abimeleque, né? Sobre quais são as consequências de ter escolhido Abimeleque. Aí eu vou falar sobre algumas das árvores e também sobre algumas das terras. Porque não adianta nada nós sermos sementes ou árvores muito frutíferas, que têm muito potencial se nós não tivermos uma terra boa, né? É, é isso aí. Entenderam? Tá. É... Tá. São 4 tipos de árvores. São 4 tipos de pessoas que nós podemos ser. Não é mesmo? É mesmo. Que eu queria fazer um paralelo, são 4 tipos de terras também, mas depois eu vou me aprofundar nisso. Os 4 tipos de mulheres que nós podemos ser, né, de acordo com esse devocional aqui mais ou menos, mulher oliveira, que a mulher oliveira, ela... Vou falar mais ou menos quais são as características dela. Ela é uma árvore que se destaca por sua nobreza. Ela parece ser alguém nobre, ela é alguém nobre, como é que eu posso dizer? É alguém admirável, admirável. É uma mulher nobre, uma mulher admirável. Ela é capaz de levar a pessoa com quem ela está conversando a ter uma nova perspectiva da realidade. Ela transmite alegria.
ela é única, ela é singular, ela é imponente. Ela tem imponência. Eu não sei de direito o que isso significa, mas eu acho que é onde ela passa, apesar de não dar especificamente, ela não é aquela pessoa que faz uma mudança completa, mas ela é tipo o sal. Quando ele tá ali, você normalmente não percebe tanto, mas você é tipo uma nobreza, sabe? Quando tá ali, você não percebe tanto, mas quando falta, você percebe que tem algo especial, é uma nobreza, é algo diferente, entenderam? Ela normalmente tenta trazer esperança. E essa esperança brota da sua confiança em Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Ela confia muito em Deus e ela tenta transmitir isso para as outras pessoas. Então, mesmo que tenha alguém do seu lado passando por um momento difícil, ou outra pessoa passando por uma situação complicada, por uma coisa complicada na mente, por questionamentos na mente e no coração, ela tenta trazer à memória a esperança, trazer à memória a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que realmente traz esperança. E são 4 tipos de mulheres. Essa mulher, ela é forjada pelos processos em que ela viveu. E ela tem galhos retorcidos. Então, é, ela parece que nasceu sofrendo. Mas, apesar de elas não terem tido, nem terem agora uma vida fácil, elas não ficam chorando pelos cantos. Mas elas tentam se aperfeiçoar com as pressões da vida. Elas se destacam por produzir frutos, por produzir óleo dos processos difíceis que ela viveu. Então, ela consegue aconselhar as pessoas ao redor dela com as experiências que ela teve. Essa é a mulher Oliveira. Ela tenta ver todas as coisas, ver nas pessoas um potencial que elas mesmas não veem. E ela tenta trazer isso para fora, sabe? Um exemplo que ela deu aqui é a mãe de Thomas Edison, o criador da lâmpada. O Thomas Edison, quando ele era criança, ele tinha recebido um bilhete falando que o filho dele, que ele era muito burro, que ele não poderia mais frequentar a escola, que ele estava sendo expulso. Mas a mãe, a mulher sábia, a mulher Oliveira, foi lá e falou com ele, filho, aqui nesse bilhete está dizendo que você é tão inteligente, mas tão inteligente que a mamãe vai ter que te ensinar em casa, porque seu nível é outro patamar, porque ela enxergava isso nele. E depois ele provou que realmente ela estava certa, que ele criou a lâmpada, né? Ele era uma pessoa muito, né, importante. Os seus frutos são fonte de cura e luz para os que caminham ao seu redor. Ela ilumina, ela traz luz, ela traz a verdade daquilo que a maioria das pessoas não conseguem ver, ela enxerga. Ela enxerga o que as pessoas não conseguem ver. Ela vê além da realidade. E seus frutos trazem cura para as pessoas. Essas são as características. E normalmente ela precisa ser muito podada por Deus, porque para ela continuar sendo acessível, ela não pode crescer tanto, né? E se ela crescer muito soberba, vai dar ruim. Não tô dizendo que ela não pode exercer autoridade, mas que o nariz dela não pode subir, não pode ficar em pé. Ela tem que estar com o coração firmado no Senhor e com as raízes firmes nele. Ela é acessível e humilde. Essas são as características dela. Tem também a mulher figueira. Eu não sei se vai dar para falar de todos aqui, senão isso aqui vai virar um podcast. E, sinceramente, eu já mando vários para as minhas amigas. Vou falar só dela por enquanto. Não, não vou não. Vou falar da figueira também. A figueira, ela é uma pessoa muito doce. E os figos dela são muito doces, muito amorosos, muito aconchegantes. Ela é uma mulher que permanece firme com você até o fim. Se ela diz, eu estou contigo,